Olá, eu sou Raginê Almeida Santos Costa, sou pedagoga, sou psicóloga, sou logoterapeuta e, acima de tudo, eu sou uma profissional que gosta de gente, de trabalhar com gente, de criar as condições, favorecer as condições para que as pessoas, de fato, reconheçam o que elas têm de mais singular e exerçam suas potencialidades com a convicção de que essas capacidades são inesgotáveis. Hoje eu fui convidada para falar de um tema muito interessante, que diz respeito a todos nós e que interessa a cada ser humano que tem uma preocupação em tornar a sua vida cada vez mais um projeto seu. Nós vamos falar de vida autêntica, um exercício do poder ser. Quando nós trazemos essa ideia de autenticidade, soa como algo muito exigente, soa como algo que requer uma congruência, que requer uma coerência profunda, e às vezes isso intimida as pessoas e até as fazem fugir um pouco dessa reflexão. Hoje, a abordagem que eu trago, ela vai procurar tratar esse conceito com profundidade, mas também com um senso de historicidade. Eu vou, claro, recorrer a alguns conceitos existenciais, do existencialismo, alguns conceitos da logoterapia, alguns aspectos até relacionados à psicologia positiva, mas enfim, o que eu quero é transformar esse momento numa conversa com as pessoas que têm interesse em refletir de maneira profunda sobre o seu poder ser. E eu começo com uma questão. Quem de nós escolheu o mundo em que iria nascer? Quem de nós escolheu os pais que teria? Escolheu a geografia em que iria habitar? Que escolheu exatamente o momento histórico que viria ao mundo? Enfim, essas perguntas, obviamente, elas serão respondidas com um não por todos nós. Nós já chegamos ao mundo quando nascemos e encontramos um mundo com suas características, com sua tecnologia, com o seu modo de relacionar, com os objetos de cada época e, sobretudo, com a linguagem de cada época. E é nesse mundo onde nós já encontramos tudo aparentemente feito, é nesse mundo que nós somos convidados a ser. E logo quando começamos a desenvolver-nos, percebemos que a linguagem, que é o modo que aprendemos para chegar até o outro, nós percebemos que a linguagem não é capaz de expressar na sua totalidade aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós percebemos. E por que a linguagem não é capaz? Porque nós somos muito singulares. Cada um de nós traz características tão próprias, tão únicas, que a linguagem, como algo consensual, como algo que é desenvolvido para todos, ela não capta, ela não pode permitir a tradução da singularidade mais profunda de cada sujeito. E aí já é um limite, como tantos outros limites, né? Limites também do plano biológico. Por nascermos da família X e não da Y, nós trazemos uma carga genética que, ao mesmo tempo que nos dá muitas possibilidades, também traz os limites, traz os riscos, traz as predisposições. E tudo isso pode ser, para algumas pessoas, um convite à acomodação.
um convite a ser o que a minha época coloca como tendência, um convite a se deixar levar pela maioria, um convite a não mergulhar na própria consciência e descobrir quem realmente quer ser. Esse é um risco, porque nascemos no mundo e com os outros. Isso nos convida a procurar uma identificação com o coletivo, a entrar em conformidade com o todo. E isso, por um lado, é satisfatório, porque nos permite um sentimento de pertença, nos permite sentir que fazemos parte de grupos, de um coletivo, de uma sociedade, mas isso se torna muito perigoso. Isso se torna muito perigoso quando nós não paramos para identificar na nossa condição de ser a singularidade. Pois é nessa singularidade, é nesse jeito único de perceber o mundo que você pode fazer a diferença para o mundo. Se você for mais um, se você repetir o que a maioria faz, a sua presença no mundo não faz diferença nenhuma. E aqui eu quero lembrar um pouco os grandes nomes que ficaram na história, alguns grandes nomes que deixaram um grande legado. Vamos lembrar de Martin Luther King. Vamos lembrar de Gandhi. Vamos lembrar do própria personalidade atual do Papa Francisco. Perceba o que essas pessoas têm em comum. Elas chegaram num mundo que já existia, com suas regras, com seu estilo, e elas apresentaram ao mundo a percepção delas, o compromisso delas, as crenças delas. E elas não se intimidaram, porque a maioria já pensava dessa ou daquela forma. Elas arejaram o mundo com o seu modo de ser único. E nesse modo de ser, claro que elas foram incompreendidas. Em muitos momentos elas até hoje são incompreendidas. Mas isso não impediu e não impede que o legado que ficou tenha sido um legado que contribui para a liberdade de outras pessoas. E esse tema, eu não poderia deixar de introduzi-lo sem lembrar quem nós somos como seres humanos. Quando eu trago essas personalidades, e elas são tão singulares e que muita gente pode dizer, mas essas são exceções, são gênios. Essas possibilidades que elas têm, que elas tiveram de ser ousadas, capazes de viver seu próprio projeto de mundo e projeto de pessoa, todos nós temos. Enquanto seres humanos, nós temos, obviamente, um corpo que é condicionado, nós temos um psiquismo, uma psique que é condicionada, depende muito das condições que recebe para se desenvolver, mas nós temos uma outra dimensão que se chama dimensão noética, a dimensão do nu, que é aquela dimensão onde reside capacidades humanas que outras espécies não têm, como, por exemplo, a liberdade, a consciência, a criatividade, a capacidade de amar. Essas capacidades são especificamente de todos os humanos. E quando nós lançamos uso dessas capacidades, nós necessariamente transcendemos os condicionamentos. Nós nos conectamos com a nossa consciência, percebemos intuitivamente, às vezes não é nem logicamente, não estou falando da lógica formal, mas eu estou falando de uma capacidade sutil de percepção
que é uma capacidade muito mais ampla do que a nossa capacidade lógica, de racionalização lógica, que se chama intuição. E essa intuição, quando a nossa consciência a acessa, ela nos aponta caminhos, ela nos dá convicções, ela nos diz exatamente quem somos. E quando nós respondemos esse quem somos, nós temos a clareza daquilo que nos move. Nós temos a clareza dos valores que de fato nós queremos adotar na nossa vida, e aí nós não mais queremos nos submeter à ditadura de uma maioria. Nós não mais queremos nos submeter a um modelo de vida que foi convencionado como o correto, o para todos, mas que não dá conta da singularidade que cada um traz. Eu vou trazer como exemplo esse modo de vida atual, né? Nós estamos numa sociedade capitalista, muito voltada para o consumo, uma sociedade em que é preciso produzir muito, a indústria requer um consumo exacerbado para garantir o padrão de acúmulo, o padrão de lucro das grandes empresas multinacionais. E com isso nós temos a imposição de que ser cidadã é consumir. E nós temos vergonha quando nós não consumimos na mesma proporção de outras pessoas à nossa volta. Nós temos vergonha. Nós temos vergonha de não colocar o filho na escola X da moda. Nós temos vergonha de não vestir a roupa tal, de não colocarmos a bolsa X. Nós temos vergonha, às vezes, de não poder dizer que viajamos todas as férias. Esse padrão de consumo, ele requer um ativismo humano, ele requer uma escravização no mundo do trabalho, que nos impõe jornadas de trabalho cada vez mais exploradoras, despersonalizantes. São jornadas despersonalizantes. Nos lançam no mundo do estresse, nos lançam no esgotamento físico e psíquico, e ainda assim nós não nos damos conta que o modelo posto não serve para nós. Isso ocorre quando nós nos deixamos levar pelo sentimento de massa, de coletividade amorfa. Quando nós paramos e nos conectamos com esse sentimento próprio de ser um ser único, nós nos damos conta de que as nossas necessidades somente nós podemos identificar. Somente cada um sabe o limite do próprio corpo, sabe a disposição que tem para determinados objetivos e interesses, e não se submete. Não se submete. Agora, para não se submeter, é preciso também reconhecer até que ponto está disposto a mudar de estilo de vida também. Mudar hoje, em termos de atitudes no mundo do trabalho, em termos de atitude na forma de se relacionar com a sociedade, requer pensar de maneira profunda o estilo de vida. Viver com autenticidade tem sim um certo nível de exigência, porque exige se avaliar, exige estar numa atitude de autodistanciamento para se reconhecer, para se compreender, para se aceitar, também para se autoprojetar, para se perceber no futuro. Como você quer se ver no futuro? É uma pergunta interessante, se você
já tivesse vivido e tivesse uma segunda chance para viver novamente, como você viveria? Depois de ter experimentado todos os prazeres e dores de uma primeira vida, e aí no segundo momento tivesse a chance de viver uma outra vez essa vida, o que você escolheria viver? Será que faria as mesmas escolhas? É possível, né? Algumas pessoas poderão dizer que sim, e outras diriam que não. Que iriam ser muito mais cuidadosas. Essa é uma palavra-chave, cuidado. O ser humano, ele é tão delicado desde o seu nascimento, ele é tão vulnerável, que essa dimensão do cuidado, ela é imprescindível para se sobreviver. E quando a gente vai crescendo, quando o ser humano vai crescendo, o cuidado, ele se torna ainda algo mais precioso ainda. Porque nos primeiros anos de vida, quem tem a responsabilidade de cuidar da nossa vida são os adultos que estão à nossa volta. Mas à medida em que o sujeito vai crescendo, ele vai recebendo essa tarefa de cuidar de si mesmo. E quando a gente fala em autenticidade, nós também estamos falando dessa dimensão cuidado que a vida requer. E se eu tenho o dever de cuidar de mim mesma, eu preciso estar consciente daquilo que eu realmente necessito para cultivar o meu bem-estar subjetivo. Quando eu falo em bem-estar subjetivo, eu estou falando de felicidade. Felicidade é um estado de bem-estar subjetivo e que muitas vezes é confundido com aquele bem-estar subjetivo temporário que os prazeres imediatos atendem. Porém, a felicidade autêntica, ela não está relacionada àquilo que os prazeres imediatos atendem. Pesquisas da psicologia positiva têm apontado que a felicidade autêntica, ela está relacionada ao esforço que alguém exerce para realizar uma causa maior, para realizar um bem que é coerente com o bem pessoal e com o bem coletivo, para realizar valores. E nesse sentido, eu quero trazer 3 esferas de valores que são fundamentais a esse estado de bem-estar subjetivo. Viktor Frankl, que foi o criador da logoterapia, ele apresentou 3 grandes campos de valores. Um grupo de valores se chama valores de criação. O que são os valores de criação? Esses valores, eles estão relacionados à nossa capacidade de realizar, de criar, de empreender. E isso tudo está relacionado ao mundo do trabalho. E na nossa sociedade, nesse mundo desde a modernidade para cá, o mundo do trabalho é o que te legitima socialmente. Então, por isso, muitas vezes, as pessoas acreditam que somente os valores criadores dão conta de satisfazê-las e de preenchê-las. E por um tempo dá. Em uma determinada esfera da vida, realmente os valores criadores, eles são imprescindíveis para que você sinta o seu poder ser no mundo. Porém, eles sozinhos também não dão conta de cultivar o seu bem-estar subjetivo. E aí Viktor Frankl apresenta os valores de vivência. O que
são os valores de vivência? São as nossas ações relacionadas à conexão com o outro, à conexão com a natureza, a receber a natureza, a receber o outro, a sentir o outro. Está relacionada ao amar, ao se entregar, ao sentir com mais profundidade aquilo que está à nossa volta. Está no plano da afetividade. E esse tipo de valores, ele nos dá sustentação. Esses valores nos permitem sentir a nossa capacidade de estar em conexão com o outro e com o próprio mundo, com a natureza. O que acontece é que muitas vezes os valores criadores, quer dizer, o mundo do trabalho, o mundo das realizações, eles nos absorvem tanto que nós negamos essa outra dimensão e negamos essas outras necessidades nossas. E aí nos enfraquecemos. E aí esvaziamos as nossas forças. Porque essa capacidade de sentir, essa capacidade de afeto, ela alimenta a nossa segurança e o nosso sentimento de estar firmes diante dos desafios que a vida nos apresenta. E nesse sentido tem o terceiro grupo de valores, que se chamam valores de atitude. Esses valores, eles estão relacionados à nossa capacidade de transcendência. Por quê? Porque são as nossas atitudes que tomamos quando a realidade material, quando a realidade pessoal não mais é possível ser mudada. E quando o que é material, quando as condições que nós recebemos, elas não são passíveis de mudança, o que é que pode ser mudado? Nós mesmos. Então, os valores de atitude são valores relacionados às atitudes que tomamos, atitudes de superação, atitudes de heroísmo, atitudes de altruísmo, diante daquilo que não pode ser mudado, e nós mesmos nos mudamos, nós mesmos decidimos obter novos aprendizados, nós mesmos decidimos desenvolver novos recursos para lidar com as situações de vida. Eu gostaria de dar um exemplo de Stephen Hawking, o maior físico do século XX e até XXI. Todos nós sabemos que ele teve uma doença degenerativa crônica e talvez muita gente não saiba que todo o conhecimento científico que ele desenvolveu, que todas as descobertas extraordinárias que ele desenvolveu, foi após descobrir que estava com a doença. Até os 20 anos, ele era um garoto absolutamente comum, não se destacava em nada na universidade. Quando ele estava comemorando a sua formatura, o pai dele, que era médico, percebeu que ele tinha algo muito errado. E nessa comemoração mesmo, o pai decidiu que iria mandar avaliá-lo imediatamente, e aí descobriu. O que aconteceu? Ele entrou em depressão, num primeiro momento, depressão profunda, mas saiu da depressão com a decisão de que nada poderia detê-lo e que ele iria usar todos os seus dias que ainda restavam para construir um grande projeto. Eu trago esse exemplo para mostrar como os valores de atitude, eles revelam a grandiosidade que o ser humano tem dentro de si. Eles revelam que as condições, elas nos afetam, mas elas não nos determinam. E que compete a cada um encarar a vida como de fato um mar de possibilidades. Encarar a vida
como algo que está aí para possibilitar você exercer a sua capacidade de autotransformação. Não vale a pena ficar se lamentando e dizendo, não, mas todo mundo faz assim, como é que eu posso fazer diferente? Não, você pode sempre. O que não vale a pena é fazer sem um planejamento. O que não vale a pena é assumir uma missão nova, é assumir um recomeço de uma maneira estabanada, sem levar em conta as condições já existentes e as condições que você precisa criar. Você pode assumir o seu sonho, assumir a sua meta. O que você não pode é ignorar que para atingi-la, às vezes é preciso mudar um pouco a rota, dar uma paradinha para adquirir os recursos necessários, ir em busca de alguém, ter humildade para buscar apoio, ter humildade para dialogar com outros e ouvir as perspectivas dos outros, mesmo correndo o risco de, às vezes, ouvir alguma crítica. Agora, mudar o percurso é uma coisa, mudar o sonho é outra. Nesse momento que você pensa em mudar de vida, em escolher recomeçar, uma pergunta é fundamental. Para que realmente eu quero mudar de vida? Para quê? Saia daquela postura de perguntar os porquês. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu devo fazer isso agora? Isso não vai ter uma resposta clara. Porque nós somos realmente seres multicondicionados. Então são muitos os fatores que nos afetam e que nos levam a ser quem somos. Agora, algo que você tem de fato uma autonomia para responder é para quê? Para que eu quero fazer isso? Para que eu quero recomeçar? Quando vem claramente o sentido desse para quê, você vai encontrar o como. Vai encontrar o como nesse diálogo com os outros, no novo diálogo com a realidade, no novo diálogo com você mesmo, e você vai seguir em frente. Vai seguir em frente porque está iluminado pela sua meta, pelo seu sonho. Eu trago um pouco de Heidegger, quando ele diz que o ser humano é um ser totalmente de abertura. É um ser que somente ele tem a capacidade de se autoconfigurar. É um ser que, não obstante todas as condições que já recebe ao chegar ao mundo, ele é um ser que tem consciência do seu poder ser. O poder ser de cada um está nas mãos de cada um. E é importante, ao exercer esse poder ser, que a gente se lembre de uma das condições humanas, que é a finitude. Por isso eu trago agora diante de vocês a ampulheta. Quando nós recebemos a vida, essa vida é finita. E o tempo que nós temos, assim como esse tempo da ampulheta, ele vai aos poucos passando. Em alguns momentos ele parece acelerar, mas é ao longo desse tempo que nós temos a chance de nos tornarmos únicos e de deixarmos ao mundo um legado único que, se eu não fizer, ninguém jamais fará. Pense nisso. O seu tempo está em suas mãos.